és filho de Deus. Ou seja, foi uma experiência sobrenatural que todos eles tiveram ali. Jesus andando sobre as águas de madrugada. Jesus andou sobre as águas. E Pedro participou de tudo isso. Algo sobrenatural. Pessoal, em que momento foi isso? Eu gosto sempre de analisar o contexto. Porque, olhando aqui, aqui diz assim, logo a seguir o quê? Compeliu Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante, para o outro lado. Mas por quê? Que momento era aquele? Aqui no capítulo 14, você vê que Jesus multiplicou pães e peixes. Havia uma multidão com ele. Lembra o que ele fez antes? Pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Alimentou mais de 5.000 pessoas, gente. Foi o milagre da multiplicação. Ali fala que sobrou ainda 12 cestos. Jesus fez algo sobrenatural. Após todo aquele milagre, o que foi que ele fez? Ele multiplicou pão, multiplicou peixe, aquele povo se alimentou. Aí ele simplesmente chegou uma hora de sair, de ir embora. Agora fala assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os discípulos a embarcar e passar para o outro lado. Ou seja, era hora de ir embora. Enquanto ele despedia as multidões, o povo havia se alimentado. Agora ele despediu todo mundo. E despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Ou seja, após alimentar uma multidão de pessoas, Jesus pediu aos seus discípulos que fossem para o outro lado do mar. Enquanto ele foi ao monte orar sozinho. Jesus, ele ficou só. E os discípulos todos foram entrar no barquinho e foram para o outro lado. Ele despediu as multidões, subiu ao monte porque queria entrar em oração sozinho. Veja só, Jesus, ele queria entrar em oração sozinho. E aqui diz assim, ó, enquanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O mar se revoltou. O vento estava forte. E na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Agora se põe no lugar dos discípulos agora. Jesus fez todo aquele milagre, despediu os discípulos, eles estavam sozinhos no mar, a travessia era longa, só os discípulos naquele barquinho. Chegou o momento de Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi andando sobre as águas, enquanto eles estavam no alto mar lá, sofrendo com as ondas. O barco dos discípulos estava ali, no meio das ondas. Na 4ª vigília da noite, de madrugada, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados. Ficaram espantados, exclamaram, é um fantasma. É claro que eles conheciam Jesus, mas eles tiveram medo. Eles nunca tinham vivido aquela experiência, gente. Era madrugada, o vento, o mar revolto. Aí vê aquele homem andando sobre as águas. Sobre as águas. Aqui diz que eles ficaram espantados, exclamando, é um fantasma. Tomados de medo. Veja bem, os apóstolos, Pedro, Tiago, João gritaram com medo. É um fantasma. Medo, porque alguém andando sobre as águas na direção deles. E se fosse você, como você reagiria? Porque eram homens vivendo algo sobrenatural. Eles gritaram, é um fantasma. Mas Jesus, imediatamente, Jesus disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais, sou eu, não temam.